foram pedidas algumas propostas de colaboração, foram identificadas da parte do RODEC algumas que poderiam ser interessantes para a Metro do Porto, e uma delas foi a do acompanhamento estrutural em termos de observação e monitorização de um conjunto de imóveis sensíveis que seriam potencialmente afetados pelas obras da Metro do Porto. Foram propostos um conjunto de 6 e acabaram por ser selecionados apenas 4 elementos, concretamente aquele onde nos encontramos neste momento, a Estação de São Bento, a Igreja dos Congregados, Santo António dos Congregados, e o Complexo dos Clérigos, portanto, Igreja, Museu e Torre dos Clérigos. E o outro que está ainda em curso, que será também a Rotunda da Boa Vista, mas não é neste momento o nosso foco ainda. Ora bem, este trabalho de monitorização é um trabalho complexo, é um trabalho complexo. Não só por alguma complexidade tecnológica que tenha, naturalmente que tem, mas também pela sua implementação. São desafios sempre com alguma complexidade, às vezes de pequenos detalhes que não têm nada de científico, não têm nada muito tecnológico, mas que sem eles não se consegue levar isto a bom porto. Isto surge como uma primeira observação do que é que nós naturalmente vamos monitorizar, não é o trabalho de gabinete, há um primeiro trabalho de campo, de uma inspeção de qual é que é o objeto que queremos observar, e neste caso de construções antigas, monumentos de elevado valor cultural e patrimonial, enfim, que requerem particular atenção, tem que ser observado, porque existe que patologias, que danos têm, que nos suscitam a atenção de onde é que nós devemos colocar os nossos equipamentos, o que é que devemos medir, o que é relevante, o que é que pode indiciar preocupações ou o que é meros sinais que já existiam ou podem existir por outras causas e não tenham relevância estrutural. Portanto, há o primeiro trabalho de inspeção. Depois há um trabalho de, digamos assim, de desenho da instrumentação. O que é que nós vamos colocar e onde, que tipo de sensores e destinados a medir o quê. A preocupação, dadas as obras da envolvente, portanto, obras de escavação, não só de escavação a céu aberto, como também de escavação em túnel, que podem induzir movimentos no maciço terroso, maciço de solo envolvente, e que, por sua vez, esses movimentos podem impactar na nossa construção e ter relevância estrutural. E esses movimentos podem se traduzir por assentamentos, e naturalmente a estrutura tende a acompanhar, se propagam para outras zonas da estrutura e podem induzir outro tipo de efeitos, como por exemplo rotações das paredes, podem potenciar aberturas de fissuras, de novas fissuras e ainda naturalmente as questões das vibrações. Portanto, o que é que aqui foi instalado? Primeiro, aquilo que pode ser a causa indutora de efeitos na construção, que é assentamentos. Portanto, foram decididos instalar sensores que permitem medir assentamentos. Foram também instalados outros sensores para medição das tais rotações, instalados sensores para medir movimentos de abertura de fendas ou de juntas já existentes e, naturalmente, sensores de vibração. Esses sensores têm transmissão dos seus sinais para postos de recepção aqui na construção. Esses sinais podem ser, há dois tipos, e são encaminhados por cabo até uns pequenos módulos que recolhem esses sinais e que depois os transmitem para, digamos assim, um módulo central de recolha global dos sinais. Por sua vez, está ligado a um router que hoje todos nós temos em casa e que nos envia o sinal para, neste caso, para a Faculdade de Engenharia, que depois nós acedemos e vemos os sinais em tempo real destes vários sensores que aqui falamos. Para além de toda esta montagem física, há também uma montagem de retaguarda de muito software desenvolvido e aplicado com soluções já existentes, adaptadas, que nos permitem aceder em qualquer sítio, inclusivamente do telemóvel, o que é que se está a passar neste momento em termos de qualquer um destes movimentos que falei. Bem, é importante, por um lado, pela parte estrutural, para nós percebermos se há movimentos que suscitem preocupação, sejam eles o disse de rotações das paredes, sejam eles de abertura de fissuras, e eu aqui chamava um pouco a atenção desta questão da abertura de fissuras, porque é algo que nos pode preocupar, sobretudo quando há o chamado património móvel ou património integrado, que são, por exemplo, os revestimentos dos azulejos aqui de São Bento, ou de outros, não é? Em que tem que haver a preocupação de que eles não tenham movimentos para além daquilo que já é normal terem,
devido à dilatação térmica, por exemplo. E por isso devem ser colocados estes equipamentos que nos permitam, ao longo das obras, perceber se esses movimentos de abertura foram importantes ou não. Ou se, por exemplo, até as estátuas, os santos que existem na igreja, todo esse património móvel, se as vibrações que sente, se podem ser críticas também para a preservação desse património móvel que atrai a atenção das pessoas para estas construções.